Então, nossa, eu esqueci de trazer o clitóris, olha. Ai, gente. Olha a imaginação dele. Da fantasia do homem. É isso, Ele gente. já pensou já na noite perfeita. Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do Vozes Entre Elas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas e tabus entre as mulheres e que está diretamente ligado ao autocuidado, autoestima e qualidade de vida. Seria saúde íntima e relacionamentos. Estamos muito felizes, né, pelo a Selma ter assim, aceitado o nosso convite de vir aqui falar, né, qual é o número do nosso episódio? Quarto episódio, de muitos que virão, né? E a Selma, gente, é uma conversa hoje muito assim, bate-papo, educativa. A Selma Rodrigues, ela é sexóloga, especialista em relacionamentos íntimos também, né? Proprietária da loja Vênus em Ribeirão Preto. Vocês têm que conhecer, tem coisas maravilhosas. Nossa, a gente quase deixou a loja vazia. Ela é educadora, dá cursos, da consultoria, da mentoria, né? Mais de 20 anos de experiência. Então, a gente está muito feliz de te ter aqui. Vai agregar muito para o público, para as mulheres, para entre elas, né? Bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui, muito feliz, porque falar com mulheres sempre é muito bom. Passar informação de qualidade para mulheres é uma delícia, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada do convite. A gente que agradece. E eu já começo com a pergunta que todo mundo quer saber. Quem é Selma Rodrigues? Então, eu sou advogada de formação. E quando a minha história começou assim, eu sempre quis ser advogada. Só que aí eu me casei no final da faculdade. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu descobri que meu marido tinha uma amante. Então, eu virei sexóloga por conta de uma traição. Olha que virada. E quando isso aconteceu, eu estava 8 meses de gestação da minha segunda filha, que vocês conheceram lá na loja. E aí, na época, eu falei assim, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. E eu falei assim, olha, eu vou criar um espaço onde eu vou ajudar mulheres a nunca mais passar por isso na vida, pelo que eu passei. Porque vocês imaginam, 8 meses de gravidez, você descobriu uma amante, a dor é profunda. Então eu passei por essa dor assim, sozinha. E qual foi o foco? Quando eu fui buscar ajuda, eu não encontrei um profissional que eu queria. Porque eu não queria um profissional para fazer uma terapia comigo, não era isso, eu estava bem. Eu queria um profissional que me desse informações, como a gente sai dessa situação? Por que isso acontece? Porque você tem um casamento feliz, né? Era a minha segunda filha, e aí você recebe essa notícia. Por que isso acontece? O que passa na cabeça de um homem? De quem é o erro? Tem culpa? É minha? Dele? E eu queria essas informações. E na época, 20 anos atrás, né, gente, não tinha internet. 20 não, desculpa, 30 e poucos anos atrás. Que a Lívia tem 33, 30 anos atrás, só tinha internet. Então a gente não tinha onde buscar informação. E eu não encontrei, não se falava em sexologia. Então não tinha profissionais na área. E aí foi onde eu fui buscando, fui estudando. Tudo começou aí. Eu virei sexóloga por causa disso. Acabei me especializando em relacionamentos, porque eu fui percebendo que, a partir do momento que eu fui conversando com as pessoas, todo mundo tinha dificuldade no relacionamento. Impressionante. Todo mundo que eu conversava tinha algum problema no relacionamento. E aí eu acabei me especializando em relacionamentos. E aí começou a minha trajetória de sexologia. Nossa, tá vendo como a gente sempre fala, né? Que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você precisou passar pela traição, pela dificuldade, para você enxergar o seu negócio e crescer, desenvolver e ajudar outras mulheres, né? Porque eu falei assim, não tem isso, não tem um profissional para me ajudar nesse sentido da sexologia, né? Se fosse de outras áreas, sim, mas na época a sexologia não. Sim. Até hoje é difícil, né? Até hoje eu sofro preconceito com relação a isso? Claro, né? Então, assim, felizmente a internet está aí, todo mundo fala em sexologia, sou sexólogo, sou isso, sou aquilo. Só que, na verdade, ainda o sexo ainda está avacalhado, ainda vai por outro caminho, né? Que é um caminho que eu não gosto, porque eu gosto do caminho da educação. Não eu trabalho, né? Isso. Eu não gosto do sexo da parte vulgar. Eu gosto da educação sexual.
Porque eu acho que é assim que a gente consegue ajudar mais mulheres, né? Pela educação. E Selma, por que tu acha que hoje ainda tem essa dificuldade de falar de sexualidade, de falar aberto? A gente já veio no 4º episódio batendo com tudo, né? O desenvolvimento, né, que a gente tem aí pelo mundo, o século XXI, e ainda tem esse... Olha, é engraçado isso que você falou, século XXI, internet aí bombando, falando de todos os assuntos, falando de sexualidade, mas quando você encontra com uma mulher comum, normal, eu, você, o que a gente encontra? Todo mundo ainda com dificuldade na sua sexualidade. É impressionante isso. Né? Vocês acabaram de participar comigo. Vocês viram o quanto de pessoas têm dificuldade ali com a sua sexualidade. Seja por N motivos, né? Uma vergonha do corpo, ou um problema que teve com o relacionamento anterior. Isso. Ou não sabe mesmo. Ou não sabe o que é, ou porque sofreu um abuso. Enfim, são muitos os motivos. Mas para mim, assim, o que acontece com a sexualidade? É cultural. Cultural. Então, primeiro assim, são vários os fatores, né? É o cultural, que é a educação que você recebeu, né? Que é a sociedade que a gente vive. Nós vivemos numa sociedade preconceituosa. Falar de sexo, falar de vagina, falar de pênis, então isso tudo gera... Ai, meu Deus, não posso falar. Né? Não posso falar. Então, assim, para mim esse cultural é muito forte, que é a sociedade que nós vivemos. O segundo são fatores transgeracionais, que vem de geração em geração, né? Nós recebemos isso, né, das gerações. Antigamente as mulheres eram só para procriar. Mulher não podia ter prazer. Mulher que tinha prazer, ela era prostituta, então não podia ter prazer. Né? Então tem esse fator transgeracional e também, de acordo com a neurociência, ainda existe o fator da educação. Quem te criou? Né? Quem foram as pessoas? Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia? Onde você foi criada? Que educação você recebeu? Essa educação que você recebeu, do 0 aos 7 aninhos, é a formação. Então, do 0 aos 2 aninhos, eu falo assim, a criança ela é uma esponja. Ela absorve absolutamente tudo que o adulto fala, que ela escuta, tudo. Ela não sabe, ela não tem o discernimento, mas ela absorveu no inconsciente dela. Depois dos 2 aninhos, ela já vai começando a ter consciência. E aí a informação que ela recebeu sexual sempre é negativa. Sempre ela recebe informação negativa. E um exemplo simples que eu falo, é simples, gente. Nós 3 sentadinhas aqui, de perninha cruzada. Se fossem homens que estariam aqui, vocês acham que eles estariam assim? Não. Não, eles estariam assim, aqui. Mas à vontade. Isso, abertos. Não é? E a gente foi ensinada, E a gente foi educada. Então, aqui já é um fator... Esconde a tua... Esconde. Então, nós aprendemos, a gente cresceu ouvindo falar que o sexo é feio, que o sexo é sujo, que a vagina fede, que a vagina é suja, que a vagina é feia. A gente cresceu com isso. E aí, essas informações estão gravadas na nossa mente inconsciente, não tem jeito. Então, são vários os fatores que atrapalham. Eles são muito interligados, né? Porque, por exemplo, se eu sempre costumo dizer, olhe como foi a questão das mulheres na tua família, seja de mãe ou de pai. O que eles falavam? O que elas falavam sobre sexo? O que elas falavam sobre prazer? Será que elas se permitiram, né? E talvez, né, a gente está aqui hoje, a pessoa que vai assistir hoje, ela veio para olhar diferente para isso. Para essa sexualidade, para esse feminino que pode sentir prazer, né? Eu penso assim, como a informação hoje, né? Hoje a informação está bem forte, né? Olha nós aqui falando disso. Então cabe às mulheres buscar, né? Buscar mais informação sobre o seu prazer, sobre o seu corpo, né? Tentar entender, fazer o autoconhecimento, porque tem muita coisa interessante no mercado, né? Tem muitos profissionais bons no mercado hoje, onde ela possa ir buscar qual é a raiz. Por quê? Essa criança de ontem, que foi educada ontem, é o adulto hoje. E vai passar para os filhos. E vai passar para os filhos ainda. E, gente, não tem a ver com classe social, não tem a ver com idade, olha isso. Porque eu pego meninas de 20 anos, 20 e poucos anos, que hoje, aconteceu isso agora, nessa aula que a gente acabou de ir. Umas meninas de 20 e poucos anos que elas estavam com problema de ordem sexual. A mãe dessa menina de 20 anos, ela é jovem, então ela tem 40 anos. Então vocês pensam que não é
Ah, só a geração antiga? Não. Não. Acontece com a geração nova. Está impactando ainda. Está impactando ainda. Então, assim, aqui vocês são jovens. Então, se você tiver uma filha de 10, 15 anos, né? Como é que você está educando ela? E ainda é errado, infelizmente. Porque mesmo que as mães falam, mas ainda fala de uma forma com o preconceito que ela tem. Preconceito, medos, tipo de Tabu. estratégia que você, dependendo, teve até algum abuso na Com a família. proteção, né? você falou a proteção. Querendo proteger isso. E daí, às vezes, fica aquilo assim, né, abafado, essa questão de se sentir prazer. A gente tem tanta coisa pra falar. Né? E que hora você acha que aparece isso? Quando a mulher fica adulta. Isso. E aí, quando ela vai para um relacionamento, a hora que ela resolve casar. Porque o que acontece? Quando ela tem 20 anos de idade, tá tudo bem. Os hormônios estão à flor da pele, então ela tá ali, tá tudo certo. Só que a hora que ela vai lá para os 30, 28, 30, 35, ela começa a casar, a ter filhos, viver um relacionamento. Aí é que tá o grande problema. Porque a hora que ela chega nessa idade, aí ela vai sofrer as consequências de tudo isso que ela aprendeu lá desde quando ela era bebê. E aproveitando esse gancho, você acha que tem uma idade certa para começar a se falar sobre isso? A mãe com a filha, por exemplo? Eu acho que a partir dos 7, 8 aninhos de idade, a mãe já tem. Eu falei antes com os meus filhos, tá? Mas eu tenho 4 filhos hoje. Mas eu sempre falei abertamente com todos. E quando eu falar abertamente com os filhos, não é para chegar e falar assim, olha, sexo é isso, isso, isso. Não é nada disso. Né? É a forma de falar. Então, com 7, 8 aninhos, se você pensar, a criança lá na escola, com o celular, ela já sabe. A mãe acha que, mas ela já sabe. Ela já se toca. Então, é importante a mãe ir dando as informações de uma forma simples. Quanto menos a mãe falar, melhor. Mas como assim? Fala ou não fala? Fala simples. Por exemplo, mãe, o que é o clitóris? É uma parte do seu corpo. Igual você tem mão, boca, ouvido. Só responde somente o que a criança perguntar. O que a mãe não pode falar? Como que nasce o neném? Filho, nasce do amor, assim, ponto final. Porque quando você quer aprofundar, aí você se ferra. Eu vejo isso, assim, as mães apavoradas quando vêm as perguntas, só que tá na mente da mãe que é adulta. A criança não tá ali sexualizando. Isso. Né? Eu falo que a sujeira tá na cabeça do adulto e não da criança. A criança só perguntou algo simples, porque a amiguinha falou. Beijar na boca, o que é beijar de língua? A criança só ouviu isso. Aí o adulto aqui erotiza. E aí o adulto entra em pânico. Ai, meu Deus, olha, porque beijar de língua é assim, porque é isso. Porque... Não, gente, simples. Encosta a língua e beija, só isso. Responda simples. Engraçado porque eu passei por isso esses dias. Eu tenho um menino, vai fazer 12 anos, e a gente estava assistindo um filme para a idade dele, que estava a classificação, um filme muito gostoso, nós estávamos curtindo. De repente teve uma cena que a mãe foi para um baile e aí começou a se pegar com o cara no corredor escuro lá do lado do bar, e eles entraram no sexo mesmo, ali em pé, botou a saia e tal. E eu com o controle desesperada para mudar, porque até então a gente nunca teve essa cena, ele nunca chegou nessa parte comigo ali. Aí eu falei assim, não, vou passar, porque essa cena aqui você não precisa ver. Mas eles estão só se beijando. É isso. Eu maliciei, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Ele não viu a nada sujeira demais, tá na ele cabeça só do viu adulto. ali os dois dando Dando beijos. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu começo a falar com o menino sobre isso? Porque 12 anos. Né? Então, 12 anos, mais do que na hora de estar falando sobre isso, né? É importante que as mães que têm filhos, que estão ouvindo a gente aqui agora, saber sobre isso. Precisa. A criança ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter um ponto de referência, um adulto que ela confia. Exato. Quem é o adulto que o seu filho confia? Você, é o pai, a avó? Tem que ter um adulto. Se toda criança, se toda família tiver um adulto como ponto de referência, a educação sexual fica muito melhor. Por quê? Porque ela confia. Então é aquela coisa dela chegar da escola e quem é o ponto de referência? A mãe. Mãe, olha, hoje aconteceu isso. Ela tem que ter alguém que ela confia. E detalhe, o que acontece com as mães quando falam de sexualidade? Nossa, onde você ouviu isso? Quem falou isso pra você, menino? Entende? Então, quando ela falou isso, ela criticou. O que ele fez? Ele retrai.
Aí ele não vai mais contar para ela. Então ela não fica sabendo o que está acontecendo com essa criança. Graças a Deus, essa parte eu já aprendi, eu não faço. Eu vou puxando ele. Isso. Vai conversando. Vai buscando. Como que te contaram? E ele me conta tudo. Mas eu ainda tenho esse tabu um pouquinho de como começar, de como entrar em certos assuntos. Sim. Porque a gente sabe que a curiosidade tá ali, ó. E eu quero que ele saiba como por mim. Eu sei que ele vai buscar informações de outros lugares, com os amigos que já sabem mais, tá? Mas eu quero que ele tenha isso que você falou, Esse alicerce comigo, né? Confiança. A dúvida que ele tiver, vem primeiro aqui. Tem que ter confiança. Você sabe que eu tenho 4 filhos, os 2 meninos eu sou madrasta, né? Eu peguei eles pequenos, né? E hoje é todo homem, todo adulto, casado. E esses meninos, até hoje, todos os problemas dele, é comigo que eles vêm. Estou falando assim, qualquer coisa de ordem sexual, qualquer dúvida com as esposas, com as namoradas, eles tiram comigo. Porque em casa, o que nós fizemos desde sempre? São só 2 meninas e 2 meninos. Tá no café da manhã, eu converso naturalmente. Eu não vou falar assim, vamos falar de sexo, claro que não. Mas eu falo algo assim, espontâneo. Nossa, gente, vocês viram? Eu vi um programa hoje que o menino foi colocar a camisinha, ele não conseguiu, a camisinha estourou, a menina engravidou. Eu falei aleatório, entende? Eu dou no meio de outro assunto. Vamos fazer uma aula agora. Isso, eu não faço isso. Então eu vou falando no meio, assim, do assunto. Né? E tem muitos assuntos, como por exemplo, anticoncepcional, como ensinar para essa menina, falar para ela que ela pode engravidar, as doenças sexualmente transmissíveis hoje, que é demais que ninguém fala, os pais não falam com seus filhos sobre isso. Então, assim, tem muitos assuntos que você tem que ir falando sem você falar sobre o assunto. É só jogar ele. Nossa, olha, eu vi hoje no jornal, eu estava assistindo, que aconteceu isso, 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 olha, não pode fazer isso. Né? Então, a gente vai dando a informação sem a criança perceber. Que está falando sobre o assunto. Bacana, Selma. É importante mesmo, porque é o que a gente sempre fala. Assim como eu estou passando, outros estão passando, então a gente precisa dessas informações, de ter mesmo, falar mais sobre isso, né? Porque não é uma conversa fácil, não, pra gente que não foi. E aí vem o que vocês falaram agora há pouco. Eu também não tive essa conversa. Né? Quando eu fiquei mocinha, pra quem que eu vou contar? A minha mãe fala até hoje. Eu fui a última a ficar sabendo. Eu contei pra minha avó, que era a pessoa que você tinha confiança. Nunca conversamos sobre sexualidade, mas era o meu ponto ali. Mas aí entra um assunto sério, porque entra a mulher, entra nós, eu, você, quem está nos assistindo. Eu falo assim, nós somos seres sexualmente ativos, todos nós. Nascemos para recebermos estímulos sexuais. Basta um toque aqui que a gente fala, opa, dá aquela acendida, não é isso? Todo mundo é assim, tirando as pessoas assexuadas, que são poucas, é minoria, mas a grande maioria são ativos. Então, se nós somos seres sexualmente ativos, e a nossa vida começa onde? Onde começa? Pelo sexo? É daqui que nós nascemos, né? Então, se nós somos esse ser, o que nós temos que fazer? Buscar informação. Hoje em dia, a mulher... Então, para que a gente não tenha esse tipo de problema com os filhos, e mesmo com os casamentos, com os maridos, com os namorados, o que nós temos que fazer? É o autoconhecimento nosso. Então, a gente precisa aprender a se conhecer. A mulher precisa praticar o autoconhecimento, porque a mudança não está no mundo. A mudança que você espera está aqui, dentro de você. Então, seja na educação, seja na sua dificuldade de orgasmo, seja no assunto que nós falamos do xixi, né, que a gente estava comentando, né, da incontinência urinária. Enfim, conhecer o seu corpo, saber como lidar com seus parceiros, com as suas parceiras, né. Tudo isso a gente precisa fazer o quê? Ter o autoconhecimento. Se conhecer. Que para mim, quando você... É o seu suporte. Então, quando você faz isso, ao invés de você ficar culpando, eu sou assim porque minha mãe era assim, porque não tem culpa, porque elas também não tiveram culpa, porque elas também vieram dessa educação. Então, é importante a gente não colocar culpa e sim buscar a mudança. E que horas é a hora de buscar a mudança? Agora. A hora que... Isso, agora, gente, agora. Algo, né, incomodando a pessoa. Porque aí que tá, né? As pessoas não se percebem, elas acham que às vezes eu preciso
eu tenho que estar no último estágio para procurar ajuda. É isso. E eu sempre pergunto assim, qual que é o pensamento recorrente que sempre aparece na sua mente? Vamos dizer, nessa parte de sexualidade, nossa, eu tô sem vontade, tô sem libido. Às vezes, né, depois dos 40, tá? Nossa, eu não consigo ter orgasmo. E tu vai ficar pensando, se tu te relaciona e tal, mas será que tu foi resolver isso, né? Infelizmente, 80% não vai buscar ajuda. Não procura ajuda ou não tem onde procurar ajuda. Não saber onde. Então, assim, o sexólogo, ele existe para isso, gente. É o sexólogo esse profissional, né? É bom buscar um terapeuta, ir no médico para olhar os hormônios, mas essa dificuldade, por exemplo, de orgasmo, quem pode te ajudar? É o sexólogo. E isso é bem interessante, né? Nem estava no script assim, mas o que o sexólogo faz? Pois é. Né? Exatamente em todas essas áreas. Porque, assim, o sexólogo, ele vai te ajudar, por exemplo, a não ter orgasmo. Ele vai te ajudar nas suas dificuldades de relacionamento. Tudo depende da formação do sexólogo, obviamente, né? Porque quando a gente fala em sexólogo, a gente acha que o cara vai lá ensinar a fazer sexo. É claro que se vocês quiserem, eu posso ensinar tudo. Como fazer sexo. Mas não sabe, né? Como fazer todos os tipos de sexo. Tudo que você quer aprender, técnicas, tudo isso eu posso ensinar aqui. Só que não começa assim. Então, assim, antes de você ter uma dificuldade de orgasmo, por que você está tendo essa dificuldade? O que aconteceu? O que houve com você lá? O que está nessa cabeça? Porque eu posso te ensinar um exercício simples, onde você começa a ter orgasmo e em 2 dias eu já te ajudo a ter orgasmo. Fácil, o sexólogo faz isso. Só que aí é que está a diferença. É que tipo de profissional você está buscando. Porque é um profissional que ele precisa entender o porquê você está tendo essa dificuldade de orgasmo, da onde saiu isso. Quando a gente trata isso, pronto, o orgasmo em 1, 2 dias ela já tem. E tem muito a ver com a mente também, né? Tu trouxe no curso dela. Tem tudo a ver com a mente, gente. Porque antes de começar o sexo em si aqui, começa aqui. É na cabeça. Isso. Não sai nada, né? Tem que se preparar na cabeça. É o emocional teu que tem que estar bom. Mas pro emocional teu tem que estar bom, você tem que estar bem resolvida, né, gente? E aí, como é que eu me resolvo? Como é que eu faço, gente? Agora, eu tô aqui com dificuldade. O que eu faço? Por onde eu começo? Então, para mim, a primeira coisa, a pessoa começa cuidando da sua autoestima. Nas minhas mentorias, todo mundo acha que ela vai lá e eu vou dar uma aula sexual para ela. Não vou dar. Vou dar uma aula sexual lá 5º, 6º, sei lá, encontro. Na verdade, a gente vai começar tratando primeiro ela. A autoestima dela. Como é que tá essa autoestima dessa mulher? Né? Então, eu até gostaria, depois se vocês me permitirem, pra gente dar uns exercícios para quem tá ouvindo a gente. Porque assim, já que a gente tá nesse assunto, vamos aproveitar e ajudar quem tá assistindo a gente, né? Sim. A autoestima que é a origem de tudo, né? É a origem de tudo. E depois assim, nossa, e foi tão legal o curso que a gente fez com você, né? A gente aprendeu tanto, a gente tava todo mundo me perguntou como foi o curso. Não, a gente saiu de lá, a gente foi convém, ficamos conversando. Que legal. Conversando entre mulheres, que eu acho que isso também é interessante. É muito bom. É muito bom. Porque às vezes eu guardo aquela questão, não tenho com quem falar, não procurei a sexóloga ainda. Mas às vezes uma amiga, né, fala assim, eu fiz isso, aconteceu isso. E é um dos objetivos, né, entre elas, dessa conexão. E às vezes, o problema que ela tá falando, às vezes é até o seu, e você nunca conseguiu falar. Entende? Exatamente. Às vezes ela tá falando aqui de uma dificuldade dela, que você fala assim, nossa, é a minha também, gente. É a minha também. É o que eu falo muito para as meninas. Eu falo, você não tá sozinha. Não pense que só você tá passando por esse problema. E aí a gente tem, claro, a pessoa que está passando por esse problema e precisa de alguém para dar uma luz ali para ver como ela sai. E temos aquela que já saiu e já está super resolvida. Então, por isso que é importante você se conectar com outras mulheres. Isso, porque às vezes aquela que está resolvida, ela vai te falar algo, olha, eu fiz isso e isso, ela vai falar assim, nossa, eu vou fazer também. E ela faz dar certo, ela fala, ajudou a outra. Exatamente. Né? É uma forma de você ajudar. Eu falo assim nas minhas aulas, se você conseguir fazer somente 10% de tudo que eu ensinar aqui nessa aula,
eu já tô feliz. Eu já tô muito feliz. 10%, se ela conseguir, eu tô absurdamente feliz, assim. O meu Já marido conseguiu perguntou, né, como que foi e tal. Eu falei, nossa, foi demais. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. É isso. Vai que eu vou ficar no pé dela. Por isso que eu criei o método Mulher Irresistível. Por quê? Cada aula que eu vou dando, eu vou falando de um tema, de um assunto específico. Então vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, eu tô muito boa. Por quê? Cada hora a gente corrige algo, a gente é uma informação diferente, e aí você olha para aquilo de outra forma. E onde que reflete isso? Diretamente na sua vida física, mental, espiritual. Por quê? É o equilíbrio. Porque o que acontece? Quando nós estamos com a nossa sexualidade em desequilíbrio, todas as áreas da nossa vida acabam ficando. Afeta, não é? Você que trabalha com isso, como terapeuta sistêmica. Então, assim, a gente já sabe que afeta todas as áreas da vida. E pra mim, gente, sério, a sexualidade, todo mundo até fala assim, é muita coisa que você coloca 80%. Mas pra mim, o pontapé inicial é 80%. E eu até... desculpa. Não, imagina. Então, isso que a Selma trouxe é bem interessante, né? Porque talvez nem todo mundo entenda de centros de energia, né? Mas o nosso chakra, né, digamos, sexual, Sim. ele vem de baixo para cima. Isso. Que pega todos os órgãos, pega os meus sentimentos, até a minha parte espiritual, a minha expressão. Então, como ele é a base, se a base não está funcionando, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. E pior não é isso, que saindo do sistema, vamos para a ciência. O que acontece? Todos nós sabemos que os hormônios são o que regulam o funcionamento do nosso corpo. Então, quando você tem algo desalinhado, no caso, o chakra, né? E aí, o que acontece? Todos os seus hormônios, você, automaticamente, eles ficam desalinhados. Então, para você ter orgasmo, tanto homem como mulher, tal, os nossos hormônios precisam estar em funcionamento, o nosso bem-estar físico, né? O dia a dia, doenças, enfim, prevenção de doenças, os nossos hormônios precisam estar funcionando certinho. E aí o principal hormônio nosso, né? A ocitocina, a dopamina, cadê? Não tá em baixa. Então, assim, reflete em todas as áreas da vida, tanto na saúde energética quanto na saúde física. Porque na saúde energética nós temos os chakras, os sistemas, mas na saúde física nós temos os hormônios que impacta em todas as áreas. E como, né, nós, assim, que passamos dos 40 e tal. Eu perguntar isso agora, o desejo feminino muda ao longo da vida? O que influencia? Muda na parte hormonal. Porque, assim, aquilo que eu comecei falando, nos 20, tá tudo bem, os hormônios estão aqui, tá tudo certo. Aí ela casa, ou então ela tá na faixa dos 30, 40, mesmo que ela não tenha ninguém, começa a vir os hormônios. Os hormônios femininos, eles fazem assim no decorrer do dia, né? A gente acorda ótima, daqui a pouco a gente tá estressado, vai fazendo picos, né? Diferente do homem. O pico hormonal dele é assim durante o dia. O nosso, ele faz isso aqui. Por isso que nós temos tanta alteração de humor. Então, gente, entendam a gente, por favor, principalmente depois dos 40. Isso, entendam a gente. E aí vem o fator, né? Que é o fator que as minhas filhas estão vivendo. Elas estão com filhos, então vem uma casa, vem um trabalho, vem as crianças. Hoje em dia a gente é sufocada, né? A sociedade sufoca, porque a gente tem 1000 obrigações. Então a gente é mãe, a gente trabalha, a gente é profissional, a gente cuida da casa, a gente olha para isso. Hoje em dia a gente está aqui de tarefas. E aí o que acontece com a gente? A nossa máquina não aguenta. Aí muda os hormônios, muda o campo energético e muda também a sua vontade de fazer sexo, porque muda a dopamina. Então aí você vai se fechando, a mulher ela vai se fechando. Então, dos 30 aos 40, para mim, é quando a mulher ela começa a sentir dificuldade. Tanto é que se você olhar as pessoas que se separam, muitos casais se separam nessa fase, que é quando vem os filhos, porque ela não sabe como lidar com tudo isso. Como que eu lido com tudo isso, gente? O hormônio à flor da pele, meu Deus, cada hora eu tô de um jeito. Marido sufocando, trabalho sufocando, chefe falando. Como é que eu lido com tudo isso sozinha? Isso parece que fica em último lugar, né? Aí você não olha pra você. Então aí você percebe casamentos se separando, pessoas que se amam, que não era para se separar, e ela acaba se separando porque ela não aguenta. Eu falo que a máquina dela, ela explode, assim, é uma panela de pressão prestes a explodir.
Aí depois dos 40, vem a menopausa, né? E aí, se a mulher não olhar para essa parte da menopausa, tudo que ela viveu aparece aqui agora. Aí é onde estoura. A bomba, explode. É aí que explode. Porque ela não olhou. Então, o que eu falo para todas as mulheres? Olhem antes. Olhe antes para você, corrija tudo antes. Porque quando você entrar na menopausa, tá tudo bem. Por exemplo, eu tenho 60 anos. Eu não percebi minha menopausa. Eu não senti. Mas por que eu não senti? Eu não fiz reposição hormonal. Então, assim, eu não senti porque eu sempre cuidei de todas as áreas da minha vida. Mesmo sendo profissional, trabalhando muito, né? Mas eu sempre fui cuidadosa, né? Principalmente com relação à sexualidade. Eu sempre olhei para isso. Sexualidade, gente, é a base. Isso é muito importante que todo mundo saiba. Para que você tenha equilíbrio profissional, para que você seja boa mãe, boa esposa, você seja boa em tudo, você tem que ter equilíbrio em todas as áreas, mas a sua parte sexual é a mais importante. Porque é daqui que saem todos os outros problemas. Até aproveitando, eu fazendo uma consultoria aqui você falou sobre a idade de 30, 40 anos que vai mudando, a gente vai deixando de... Eu lembro muito, eu tive meu filho com 31. E aí eu me separei, tive um relacionamento, mas agora já tem algum tempo que eu estou sozinha. E minha mãe sempre falou assim pra mim: não fique muito tempo sozinha, porque essa idade é crucial. Você acostuma em estar sozinha, você não consegue, vai dificultando a sua convivência com uma outra pessoa, e aí vai ficar cada vez mais difícil. Passar os 40, você vai ficar mais difícil de você conseguir se relacionar. E eu vejo que está acontecendo exatamente isso comigo. Eu já não estou mais tão aberta igual era antes. Claro que não. Né? E sempre tive vida sexual muito ativa, sempre gostei muito. Hoje, tá, tanto faz, tanto fez. E é exatamente isso que eu tô falando. Então, eu penso assim, eu não ouvi lá, ouvi, mas... Não era o momento. Ouvi, mas eu achava que não, imagina, não vai mudar isso aqui. A hora de eu falar que eu vou namorar e tá tudo certo. E eu senti na pele, porque eu tenho diminuído muito o prazer, a vontade. Então vamos aproveitar o seu gancho e vamos dar um monte de exercício. Vamos aproveitar esse gancho e vamos reacender isso. Inclusive, também já estou entrando na perimenopausa. Então, e vamos passar por isso saudável, gente. Né? Saudável, né? Olhar os hormônios, ver como é que tá tudo bonitinho, mas vamos passar isso saudável. Então, assim, olha, é bom que você entenda que sexo funciona assim. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. É um estímulo. Sexo é um estímulo, certo? Não estimulou, aquilo vai minguando, vai ficando sem vontade. Por isso que muitas mulheres passam aí, ficam viúvas e aí nunca mais, não quero ter ninguém, porque não estimulou. Quem estimula vai ter vontade. Ponto. Vamos entender como é que funciona isso. Quando você está excitada, ocorre uma vasodilatação, aumento de sangue na região genital, tanto feminina quanto masculina. Ou seja, para você ter prazer de orgasmo, você precisa estar estimulada aqui. Esse sangue, essa circulação sanguínea, vou pegar aqui. Essa circulação sanguínea, ela precisa estar agitada aqui, porque senão, se ela estiver parada, energia parada, não gera fluxo, não tem prazer, entende? Tudo para, né? Para a energia, para o hormônio, deixa de liberar hormônios. Para a vida. Para a vida. Isso reflete no nosso comportamento mental, muitas depressões, muitas doenças. Sabe que muitos médicos mandam pacientes para mim por falta de sexo, né? O neurologista manda muito paciente para mim, porque as pessoas reclamam muito de dores no corpo, dores na cabeça, e às vezes era só... Ele detectou. Vivo com dor de cabeça. Não, eu não estou dizendo que isso acontece com todas. Estou dizendo que assim, que pode ser, né? Muitas doenças vêm decorrentes da falta de sexo. Isso já é cientificamente comprovado. Nós temos várias doenças que a gente não hoje, outro dia a gente fala disso. Mas tem muitas doenças que são decorrentes da falta de sexo. Inclusive até a prosperidade, né? Um dia a gente fala sobre isso. Esse é um assunto que a gente pode falar. Nós temos muitos ganchos aqui para falar. Aqui nós estamos dando uma pincelada. A Selma vai voltar muitas vezes. E aí a gente vai focando em cada assunto e vamos explicando
certinho como é que funciona cada passo. Então, voltando lá. Você precisa estar com isso aqui estimulado. Para você estar com isso aqui estimulado, tem que estimular. Só que aí eu pergunto assim, você acorda de manhã? Você lembra que você imagina? Qual mulher faz isso? A não ser para fazer xixi. Porque é diferente do homem. Então, nós mulheres, a gente acorda, a gente já tem que levar filho na escola, a gente está pensando em trabalhar, a gente já está pensando em gravar nosso podcast, a gente já está pensando o que nós vamos fazer, e aí a gente nem lembra dela. Então, qual que é o primeiro ponto? É olhar para a sua vagina. É a primeira coisa. E esse é um exercício que eu falo assim, que é um autocuidado feminino, é um autoconhecimento, que a mulher precisa pegar o hábito, igual que escovar o dente. Sabe igual você escova o dente todos os dias? Você sai de casa sem escovar os dentes? É isso, gente. Tocar a vagina também é essencial, todos os dias. Ó, eu vou pegar esse daqui que eu quero mostrar uma coisa. Isso aqui é o nosso clitóris lá dentro. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu fiz isso aqui de massinha, tá? Massinha de modelado das crianças. Aqui, atrás dessa capa, ele fica aqui, o clitóris, certo? Aqui é a nossa vulva, que é a parte externa da vagina. Atrás daqui tá o clitóris. Isso aqui é cheio de vasos sanguíneos. Isso que vocês estão vendo. São terminações nervosas, certo? O que acontece com o passar do tempo, que é o que está acontecendo com você? A mulher, a partir dos 40 anos, ela vai perdendo o tônus. A partir dos 30 anos, ela vai perdendo o tônus muscular do rosto. E vai perdendo da vagina também. A musculatura vai enfraquecendo. Os músculos vão ficando flácidos, vão ficando mole, igual na academia. Então, se a gente não cuidar disso, o que acontece? Você vai perder essa circulação sanguínea aqui, que eu disse. Então, a mulher precisa pegar um lubrificante e fazer exercício na sua vulva. Aqui. Fazer exercício assim, olha, mesmo, como se você tivesse com tecido de seda nas suas mãos. Faça esse exercício sempre, pelo menos uma vez por semana. Precisa estimular essa circulação sanguínea, porque isso vai melhorar a libido muito. E eu não estou falando de masturbação, estou falando de exercício para ativar a circulação sanguínea. Então, em volta do clitóris, pega o dedo, vai fazendo assim, pega nos lábios externos, nos internos, vá fazendo esse exercício, porque quando você faz isso externo, você está estimulando esse interno. Então, você está ativando essa circulação sanguínea. Só para vocês terem uma noção como é que funciona, esse é a capinha do nosso clitóris. Quando você passa a mão e sente aqui, ó, tá, certo? Aqui é lá dentro. Aqui tem mais ou menos 8.000 terminações nervosas. É pequenininho, 2 a 3 centímetros os nossos clitóris. Aqui, olha, tem mais de 30.000. Então, por que você fala assim, nossa, se eu me masturbo e eu tenho orgasmo aqui, por que eu não consigo ter orgasmo aqui? Qual é o segredo disso? É mental. Olha que louco isso. Quando nós éramos jovens, qual que era a informação? Não pode perder a virgindade. Se você enfiar algo aqui dentro, o que vai acontecer com você? Você vai perder a virgindade. Então a gente tem esse tabu. Entende? Porque muitas mulheres não conseguem ter orgasmo interno e só externo, só aqui no clitóris. Um dos fatores é esse. Nós não vamos entrar nisso. Era só uma informação para que todo mundo que está assistindo a gente saiba disso e busque ajuda. Tem como fazer. Era só... Então, o que acontece? Quando você estimula aqui, você ativa toda a circulação sanguínea da sua vulva toda. Então, vai melhorar muito a sua qualidade. Você vai ter mais vontade de fazer sexo. Você vai ter mais estímulos. Então, esse é o primeiro exercício que eu dou para você. Adotado, né? Mas tem mais, um exercício que eu gosto bastante, que para mim ele abrange assim todas as áreas da vida da mulher, que é o exercício de contração. Esse exercício eu dou tem mais de 20 anos. E por que eu dou esse exercício? Que para mim eu falo que ele é um exercício da vida das mulheres. É para mãe, para vozinha, para tia, para jovem, para todo mundo. Toda mulher deveria fazer esse exercício, que são os exercícios de contrações. O que é isso? É você piscar a sua vagina, senhora. Piscar. Fazer isso aqui, olha. Então, de manhã, quando acordar... Posso dar 3? Claro. Então, de manhã, quando vocês acordarem, comecem a fazer isso hoje. Aqui, trabalhando mesmo. Vocês já vão sentir a diferença imediatamente. Sabe aquele dia que você fala assim, cheguei em casa, tô cansada, não tô com vontade? Simples, gente. É só fazer a contração. Você já tem vontade imediata, porque você traz o sangue para a região genital. Lembra que eu falei, para a gente ficar excitada, tem que ter sangue circulando? Então, você tem que ter sangue, o que a gente precisa fazer? Estimular essa circulação sanguínea, na prática.
Não custa dinheiro, olha, isso é bom, ninguém precisa saber. Sim. E você faz sozinha na sua casa. E é um cuidado. É um autocuidado que a pessoa precisa, a mulher precisa fazer. Porque você falou, por onde a gente começa? Ajudando como? Começa trabalhando aqui. Já começa mudando aí. Hoje, quem estiver assistindo, agora. Então, o que você faz? Você vai, enquanto você escova os seus dentes, faça xixi antes, nunca faça exercício de bexiga cheia. A bexiga tem que estar sempre vazia. E aí você contrai o seu canal vaginal e segura. E conta até 20. 1, 2, 3, 4, 20. E quando você soltar, não solte de uma vez. Para você não ir empurrando os seus órgãos da bexiga, você não empurrando para baixo. Então você segura e solta devagarzinho. E aí você faz isso, obviamente uma mulher que está acima dos 40, 50 anos, ela não vai conseguir chegar no 20. Ela vai conseguir chegar no 10, porque aí a vagina já vai afrouxar. Então, isso é um termômetro. Afrouxou significa que está o quê? Essa musculatura está flácida. Então, se você apertou, conseguiu chegar no 20, está com a musculatura ativa, está ótimo. Mas continua fazendo exercício mesmo assim, porque com o passar dos anos vai conseguir chegar no 20. Não, 20 você consegue em menos de um mês. Ah, que legal. O bom disso é que o efeito é rápido. Por exemplo, mulheres que estão com dificuldade de orgasmo, que estão com xixi, com escape de xixi, que está tossindo, está saindo xixi. Esses exercícios que eu vou dar agora, em uma semana ela já melhora a libido, melhora a lubrificação. Quem está na menopausa, gente, é bom para tudo. E aí você vai fazer 3 séries de 20. Então, apertei, contração contínua. Segurei, contei até 20, solta. Contei até 20, solta. 3 vezes. Pronto. Esse é o exercício da manhã. Eu chamo esse exercício de despertar da vagina. É você lembrar que você tem vagina na hora que você acorda. Que horas você faz isso? Quando você escova seus dentes. Você escova o dente, ó, tô aqui. Esse é o primeiro. No meio da manhã, você vai fazer o segundo exercício, que é o contração lenta, ó. É você piscar mesmo. Imagina uma borboletinha batendo asas, fazendo assim, olha. É isso que você vai fazer com a sua vagina. Não precisa. Esse exercício não é um exercício profundo que eu tô dando, né? Eu tô aqui pincelando para ajudar para começar. Então, você, nesse momento, não precisa se preocupar com a sua respiração. Respire normal. Porque nós não estamos fazendo um exercício de fisioterapia aqui. É apenas um estímulo para ajudar quem está nos assistindo. Então, você vai fazer esse exercício aqui, ó, 3 séries de 15, que eu chamo ele de contração lenta, que é uma borboleta batendo asa devagar, olha. Você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, não importa o que você está fazendo. Ninguém precisa saber. Não tem desculpa de falar que não tem tempo, né? Não tem desculpa. Eu criei esses exercícios, tem 20 anos que eu dou esses exercícios, que eu falo assim, que são aulas para mulheres que não têm tempo como eu. Eu não tenho tempo, gente, de sentar e ficar 1 hora ali, não. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo no meu dia, junto com as minhas atividades de trabalho. E à tarde, o que eu faço? Eu vou com contração rápida, eu vou fazer isso aqui, ó. Ou seja, uma borboleta batendo asa rápido, somente com o interno vaginal. Você vai fazer isso daqui. Pronto. É só esses 3 exercícios. Isso já vai mudar a sua vida sexual. Já vai mudar em 1 semana. É assim, é simples. Aí, eu sou casada, eu tenho marido, como eu faço para ter mais vontade à noite? À noite você faz 2 minutos e intercala as 3 contrações. Que horas você faz isso? Quando você está no banho. Estou lá tomando banho, aí você faz isso, fica um pouco, isso. Se vocês fizerem só 1 minuto aqui, quando finalizar aqui o podcast, a gente podia fazer, para vocês já sentirem a diferença na hora. Vocês já vão perceber o quanto a circulação estimula e o quanto você já vai ficar excitada agora. Na hora que finalizar, nós podemos fazer isso, né, na prática, para vocês verem que o efeito ele é imediato. Ou seja, você já sai do banho com vontade. Então, entende que a mulher não precisa mais sofrer? Eu falo assim que é evitar sofrimento desnecessário, porque assim, o efeito é muito rápido isso, com algo simples. E a gente quer muito também a questão desse negócio de estimular, o homem tem que nos estimular, né? Aquele negócio, ai, mas ele não mandou uma mensagem, ai, ele não me tocou, ai, ele não fez não sei o quê, não, como a gente. A gente se preparar, a gente se falou uma coisa linda agora, que eu adorei isso que você acabou de falar. Nossa, a gente não poderia ter finalizado esse podcast sem falar disso.
A responsabilidade do orgasmo, do prazer, da sua felicidade, da sua alegria é sua e não do outro. Ninguém é responsável pela nossa felicidade, pela nossa alegria, pelo nosso prazer, pelo nosso orgasmo. O clitóris é o órgão desencadeador do orgasmo. Ele é seu, exclusivamente seu, certo? Primeira coisa, a pessoa precisa entender isso. Quando a mulher se conhece, quando ela se toca, ela aprende, então ela não fica na mão de ninguém. Entenda que a gente não precisa estar na mão de outra pessoa, a gente resolve isso sozinha. Como? Conhecendo o nosso próprio corpo. Tem muitos exercícios, tá, gente? Essa aula é uma aula de ciência de orgasmo, que nós poderemos falar dela novamente em outro momento. Eu tenho muitos, aqui eu tô dando uma pincelada. Mas assim, é importante as pessoas entenderem que não depende do outro, e sim somente dela. É praticar o exercício, é praticar o autoconhecimento. Por quê? Você é quem tem que saber o que te dá prazer, onde você gosta de ser tocada, qual a intensidade. O outro não tem bola de cristal para saber. Ele não sabe o que você está sentindo. É você quem sabe o que você está sentindo. Então, quem que direciona esse marido, esse parceiro, essa parceira? É você. Porque a outra pessoa não sabe. Então, quando você se conhece, você conhece o seu corpo, acabou. Você não fica na mão de ninguém. Isso é tão legal a gente falar, né? Em tudo. Às vezes a pessoa ainda tem aquela mania de terceirizar, né? Isso. E a autorresponsabilidade é nossa. Nossa, né? a culpa é dele porque ele não soube fazer carinho direito. Gente, ele não soube, ensina ele. Olha, sabe quando o homem pega a nossa cabeça e faz assim? Por que a gente não faz isso com eles? Direciona. Ó, filho, eu gosto que você toca assim. Aqui eu não gosto, tá muito forte, tá muito fraco. Só que como que você consegue falar isso? Tá bem? Então, se conhecer. Se você não se conhecer, você não consegue passar a informação. É um gancho até para uma pergunta que eu tinha deixado aqui também para fazer. Como conversar sobre intimidade dentro do relacionamento sem criar esse constrangimento? Porque a gente tem muito isso. Eu vejo que às vezes a gente vai conversando com uma amiga, com outra. Eu não falo isso pro meu marido. Eu nunca falei que eu gosto disso. Eu nunca falei que eu não gosto daquilo que ele fez. A importância de conversar, né? Primeiro se conhecer, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e conversar com o seu parceiro. Esse é um erro fatal que eu acho na maioria das mulheres, é não conseguir expressar aquilo que ela está sentindo. Seja por vergonha, por medo, por culpa, não importa o que ela está sentindo, mas para mim é um erro muito grande não conversar. E eu falo assim que a coisa mais sexy que um casal pode fazer é conversar. E quando eu falo conversar, não é chegar e falar assim, amor, senta aqui, vamos falar sobre sexo, vamos discutir a relação. Não. Igual eu faço com os filhos. Eu vou dando pinceladas. Então eu vou falando aos poucos. Olha, adorei ontem quando você fez assim, aquela língua estava maravilhosa, por exemplo. Nossa, sua mão foi perfeita ontem. Eu vou falando aos poucos, eu vou dando pincelada. Entende? Então, a mulher precisa entender que o casal, se ela não conversa, se ela não tem intimidade para conversar com esse marido sobre a sua intimidade, a sexualidade, esse casal está bem? Não está. Tem a ver com a relação. Isso, tem a ver com a relação. Então, essa relação não está boa. Meu marido é ignorante. Eu não posso falar disso com ele. Não, é dentro de você. Lembra que a mudança está em você e não no outro. É como você age com ele que faz a diferença nele. Por isso que eu dou aula só para mulheres, gente. Porque quando que eu consigo moldar o marido dela? Moldando ela pela atitude dela. A gente está pronta, né? Isso, quando você está pronta. Porque quando você fica pronta, não tem para ninguém, gente. Você consegue definir que parceiro você quer. Como ele quer que você age com ele. Como você quer que ele age com você. Porque se você age retraída, ele também está retraído com você. Isso é fato. Então, assim, a mudança está sempre aonde? Aqui dentro. Então, a primeira coisa é a mulher ter essa percepção. Ela começar a se conhecer, ela começar a perceber o corpo dela, sentir. E eu não estou falando isso de beleza, de classe social, de idade. Todas as mulheres precisam ter o autoconhecimento, precisam se conhecer. Porque aí você consegue passar a informação para o outro. Maravilhoso, foi maravilhoso. Eu tenho mais uma pergunta. Eu vou da Selma aqui. O que é um prazer na sua visão? Existe técnica para continuar estimulando esse prazer? Claro que existe. Eu poderia ficar um dia inteiro só ensinando técnicas de prazer. Por exemplo, essas técnicas que eu ensinei aqui são técnicas de prazer. Mas quando nós falamos em prazer, a gente tem vários tipos, né? Então nós temos o prazer sexual,
que eu acho que é isso que você queria, Isso. né? Então a gente tem o prazer pela vida, a alegria, o prazer pelo trabalho, né? Mas aqui nós vamos falar de prazer sexual. Existem vários tipos de prazer sexual, foi isso que você me perguntou? Isso. O que é o prazer na sua visão e se existem técnicas para continuar estimulando o prazer. Para mim, o prazer é você estar bem com você mesma, né? Sexualmente. Eu estou respondendo na parte sexual. É você estar bem com você mesma. O que é estar bem comigo mesma? É eu estar bem resolvida. O autoconhecimento de novo. A gente vai e volta no autoconhecimento. É eu saber como é que é a minha vagina. Como que funciona a minha vagina? Você já olhou sua vagina no espelho? Como ela funciona? Né? Como é olhar para sua vagina? Como é fazer uma declaração de amor para essa vagina? Esse é o prazer com você mesmo. Faz parte, né? Isso aqui faz parte do teu corpo, gente. Ó, mão, nariz, boca, orelha, vagina. É só uma parte. Então, para mim, o prazer começa aqui. É você estar bem com você mesma. Aonde que eu começo, Selma? Conhecendo a sua vagina. Começando com esse exercício, fazendo massagem na sua vagina, olhando no espelho, vê como ela é. Olha, faça a massagem olhando para o espelho, entenda a sua vagina, tira esse tabu de que a vagina tem cheiro ruim, de que ela é feia. Não, gente, ela é linda. Olha que delícia. Ela nos dá prazer, ela é vida. Faça as pazes com a sua vagina. Para mim, a primeira coisa é fazer as pazes com a vagina. Porque a vagina é o grande tabu que colocaram lá atrás na nossa cabeça. Então, é fazer as pazes com a vagina, para você poder começar a descobrir o seu próprio prazer. Ai, lindo, nossa. Então, foi uma aula tão, né? E assim, pra gente finalizar agora o nosso podcast, Selma, o que tu deixaria de mensagem para as mulheres? Olha, para mim, é olhar com mais carinho, com mais amor para sua sexualidade. Olhe com amor para você, para sua vagina. Olhe com carinho para o seu relacionamento. Porque o que acontece? No dia a dia, a gente acaba esquecendo que nós temos um parceiro dentro de casa. Então, a correria, a rotina, os filhos, e a gente acaba esquecendo que tem alguém aqui. Nosso amor está aqui, né? Tem um amor aqui para a gente cuidar. Então, assim, olhe primeiro para você e olhe para esse relacionamento que está aqui com o mesmo amor, com o mesmo carinho que você olha para os seus filhos. E permita-se, né? Precisa ter permissão, porque se ela não se permitir, ela não consegue fazer isso que eu estou falando. Ah, exatamente. Permitir-se conhecer. Isso, eu gosto muito de usar as leis sistêmicas para dar vários exemplos, né? Aham. Então, por exemplo, se eu excluo a minha vagina, assim, né? Aí, olha, isso vai lá as questões que tu, até com olhar para isso. Isso. Então, é isso, ela pertence. Ela pertence. É o desequilíbrio que nós falamos, né? Porque se você não olha para sua vagina, você fica em desequilíbrio em todas as áreas da sua vida. Exato. Gente, foi maravilhoso. Foi bom. Selma, muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Nessa correria, essa semana a loja Vênus tá bombando, cheia de promoção, novidades chegaram lá. Nós viemos lá na terça-feira. Foi Uma muito aula bom, né? maravilhosa, né? Já compramos umas coisinhas assim. Visitem a Vênus, tá? Qual que é o endereço da Vênus? A Vênus é na rua Eliseu Guilherme, 399. Mas eu posso falar 2 segundinhos? Com certeza. Quando eu criei a Vênus justamente para ajudar mulheres. Eu botei o nome Sex Shop porque eu queria captar mulheres para eu ajudar. Então, a ideia de eu ter a Vênus, quando eu comecei, que eu falei assim, olha, eu vou ajudar mulheres a não serem mais traídas, eu quero ajudar mulheres a entenderem a sua sexualidade, a ideia da Vênus foi aí. Eu falei assim, eu vou criar um espaço moderno, aconchegante, gostoso, acolhedor, com uma profissional para atendê-los. Por quê? Para ela poder se sentir à vontade para falar sobre as suas dificuldades, sobre a sua intimidade. Então, a Vênus não é um sex shop onde você vai lá, que vai para o lado pornográfico. A Vênus, ela é uma loja que ela vai para o lado da educação sexual. E todo mundo falava assim, não, coloca a boutique erótica. Eu falei assim, não, eu vou desmistificar. As pessoas precisam falar de sexualidade. E tem que entender que sex shop falando sobre sexualidade. Aí como nós falamos é que muda. Então a Vênus, o jeito que ela fala de sexualidade é que faz a diferença. Porque eu tenho um trabalho muito sério. Eu tenho 20 anos em Ribeirão Preto e meu trabalho ele é totalmente voltado para a mulher. Tanto é que a minha filha trabalha comigo, né? Então, a gente tem um trabalho de acolhimento para a mulher.
é mais de ajuda mesmo, né, em todos os sentidos, né, da área sexual dela, do que uma loja, simplesmente. Também. É uma consultoria. Não é lá só para comprar produtos, Não. é algo que te acolhe, te dá dicas, te ensina. Inclusive, eu montei, Dia dos Namorados, gente, eu montei 7 noites diferentes, dicas de noites diferentes, para ajudar. Então, não sabe o que fazer? A gente ajuda. Olha que bom. Aí entra a parte comercial, né? Então, tem eu por trás, dando essa consultoria, e à frente da loja tem as meninas. Então, eu não sei o que eu vou fazer hoje. A gente te ajuda. Chama. A gente ensina passo a passo. Tem playlist, né? Tem playlist de presente Dia dos Namorados, tem as noites prontinhas. Pronto, é só você escolher. Então, né? Só ler aqui, se preparar. E realmente o que a Selma falou, nós estivemos lá, já conhecia a Vênus já há muitos anos, mas a gente foi lá na terça-feira com uma outra roupagem, que foi na aula, porque eu nunca tinha ido em aula com ela. É muito acolhedora a sua loja. Obrigada. A sua filha é uma fofa. Obrigada. E ela, assim, ela fala também com o mesmo prazer, É. o mesmo amor que você tem, você conseguiu passar para ela. Porque ela fala com prazer, com propriedade. Você vê no olhar dela que ela tem prazer em passar a informação. É muito porque nós olhamos, né? Eu eduquei todos os meus filhos assim. A gente olha para a sexualidade com amor, com carinho. Nós não olhamos para o lado pornográfico, a gente olha com amor mesmo. Porque é isso, gente. O sexo é vida, é amor, é carinho. Nos vídeos a gente já percebia que eu adoro. Falei para ela, eu adoro ver seus vídeos. Ai, que bom. E pessoalmente lá foi muito gostoso. Que bom. Me senti muito bem. Façam os cursos, as palestras. Todo mês na loja, gente, tem curso educativo, viu? Cada mês, o método Mulher Irresistível, eu acho que eu estou na 4ª aula desse método. Todo mês tem uma aula. Então, uma aula eu falo só sobre orgasmo. Então, a gente fica 2 horas falando tudo sobre orgasmo. Ou 1 hora só sobre autoestima. Enfim, pompoarismo, né? Que é o exercício de fortalecimento da musculatura interna vaginal. De sedução. Então, a gente tem muitas aulas dentro do mesmo método. Cada mês tem um tema diferente. E é tão amplo, né? É muito amplo. Nós ficaríamos aqui 1 ano falando, né? Então, nós vamos deixar aqui todas as informações para vocês conseguirem entrar em contato com a Selma, com a Vênus Lingerie Sex Shop. E a gente queria também deixar um recadinho para vocês aqui. Dia 26 de junho, nosso jantar Vinhos e Conexões. Teremos a presença ilustre da nossa querida Selma para falar um pouquinho mais com a gente, né? As mulheres que gostaram do jantar. E domingo agora, dia 14, às 8h40, a gente vai fazer uma caminhada solidária, né, do Entre Elas, do Curupira. Então, a gente está pedindo para quem quiser vir com a gente fazer essa caminhada solidária, levar uma roupa, um agasalho, né, porque a gente está fazendo essa campanha do agasalho. Venha com a gente, entre em contato com a gente no Instagram. A gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente coloca tudo o que a gente faz em movimento aí durante o mês. E é isso, a gente agradece muito por vocês terem ficado aqui com a gente mais uma vez no nosso episódio do Vozes Entre Elas. Não percam nada, porque a gente não para. As mulheres muito ativas. E vem com a gente, vem continuar assim. Se esse conteúdo, né, foi útil, se abriu a tua mente, abriu a tua consciência, você pode encaminhar isso, né, para suas amigas. Se inscreva para ajudar a gente, dá um like, né? E vão ter vários, assim, shorts, né? Com esses conteúdos que a gente vai continuar assim, colocando nas redes. Então acompanha a gente, né? E vamos todas juntas. É isso, meninas. Eu falo assim, juntas nós somos mais fortes. Juntas, com certeza. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Obrigada, pessoal.